Salve investidor, seja muito bem-vindo a mais um Visão Técnica, o seu programa semanal de análise técnica aqui da Infomoney TV. Eu sou Thiago Salomão e recebo aqui nos estúdios Rafael Figueiredo, analista técnico da Clear Corretora, blogueiro do Infomoney e também apresentador do Domingo com Rafi, que a gente vê todo domingo aqui, 9 da noite. Aliás, programação de domingo da Infomoney e a família Marinho já está reclamando aqui com a gente, que está tirando audiência do Fantástico. 9 da noite, domingo com o Rafi, 10 da noite, estudo de domingo com o André Moraes, bombando de audiência, todo mundo comparecendo para ver como vai ser o mercado na semana que vem. Figueiredo, muito obrigado pela presença. Prazer, hoje, nessa sexta-feira, dia 8 de abril, uma sexta-feira que a gente até brincou antes de começar o programa, parecia que estava 4-0 para os vendidos. E na sexta-feira os comprados empataram o jogo, a bolsa fechou a semana estável, mas foi uma baita de uma alta nessa sexta-feira. O mercado ficou bem animado com as notícias de política que saíram principalmente ontem à noite. E agora, para o investidor que está olhando para os gráficos, o que esperar da bolsa semana que vem? Renovou o ânimo? Eu diria que, quer dizer, na minha opinião, esse ânimo ele nunca diminuiu. Nunca diminuiu? Nunca diminuiu. Na verdade, eu acho que foi um reforço de um discurso que eu já vinha aplicando na semana passada e retrasada também. Por que isso? Porque a ideia, o discurso do impeachment, é claro, são emoções maiores e menores, maiores e menores, mas se você pegar esse comportamento e tentar traduzir isso no preço, você não vê a mesma coisa. O mercado está em tendência de alta, o volume continua forte, robusto, com uma volatilidade bem equilibrada perante tudo que a gente viu há um tempo atrás. Então, assim, a gente precisa agora, é claro, de algumas confirmações. A gente subiu bem hoje, sexta-feira, mas não rompemos a máxima da semana passada, que era importante para confirmar a tendência, etc. Porém, o saldo de volume ele continua nas máximas. Sim, o on-balance volume, que você gosta de olhar. Né? Exatamente. Então, o meu discurso ao longo de toda a semana foi super engraçado, porque os jornalistas me ligavam na segunda-feira e eu falava a mesma coisa. Aí o mesmo jornalista me ligava na quarta e eu falava a mesma coisa. E o mercado caiu, subiu, caiu um pouco mais. E hoje eu falei, olha, tá vendo? Eu não mudo o discurso. E realmente eu não tenho mudado. A minha opinião, acho que o mercado está ainda muito apontado para a compra do impeachment, ainda que isso tenha dificuldades políticas. Política é aquela coisa, né? Igual nuvem, né? Você olha, tá de um jeito, você tira o olho, olha de volta, ela se transforma de uma outra maneira. Ainda que essas dificuldades aconteçam, a forma de você colocar isso no preço seja bem grande, o fluxo de mercado ainda é muito comprado com impeachment. A comprovação foi isso hoje, quer dizer, o mercado viu um pequeno sinal de alívio, algumas notícias positivas, placar do Estadão, Gilmar Mendes no TSE, coisas articuladas a favor do processo de impeachment, acaba fazendo com que o preço recupere. E aí é importante nesse momento apenas salientar um detalhe, que toda a alta do Ibovespa de 36 mil pontos até agora é uma alta que a gente está apelidando do rally de impeachment. Quer dizer, ela não é atribuída uma melhora das condições macroeconômicas. Isso é um fato. A gente tem um PIB prometendo menos 4,5%. Não, hoje esse é o relatório do Credi, menos 6 se a Dilma continuar. Exatamente, menos 6. Tem a inflação que, embora esteja diminuindo, ainda está fora da meta. Desemprego aumentando. Tem uma série de indicadores antecedentes de confiança do consumidor, PMI, que é o índice gerente de compra, todos eles ainda muito devastadores. Então, existe um certo limite a essa alta, porque em algum momento os preços precisam convergir para a realidade da economia. E não tem como escapar disso. A gente pode viver um movimento especulativo, mas isso não dura muito. Então, apesar da alta, eu continuar acreditando que o mercado deva renovar as máximas, isso tem um certo limite, porque em algum momento o preço se escola de tal maneira, o investidor olha para a realidade e fala assim, opa, peraí, também não vale tudo isso. Então, só fazer duas perguntas em cima disso. Você falou que tem um limite. Eu queria saber qual é o limite, se você consegue enxergar no gráfico. E uma outra pergunta. Hoje, com essa forte alta, o Ibovespa fechou em 50.293 pontos. Isso. Semana passada, no Visão Técnica, o Antônio Montiel veio aqui. Aliás, um abraço para o Antônio Montiel, diretor da Escola de Operadores da Jatobá Investimentos. Ele falou que o Ibovespa só daria uma nova compra para quem estava de fora do game acima de 52 mil pontos. Você vê
um ponto de entrada em que nível e qual o limite que você também enxerga no gráfico? Então, a primeira pergunta, você falou do limite, para mim, de largada é os 53.700 pontos. E por que 53.700? Na verdade, é a mesma amplitude do Rally Eleitoral 2014 que eu estou projetando para esse momento. Quer dizer, na verdade, a análise técnica costuma sempre pegar o comportamento passado e replicar para frente. É assim com figuras gráficas, é assim com comportamentos de tendências, de inclinação. Então eu peguei esse mesmo movimento de lá e comportei. Quer dizer, não que ali seja um ponto para parar e começar a vender. Não, ali vai ser um ponto para fazer um novo estudo, que o rally eleitoral se cumpriu através do novo rally que a gente está chamando de rally de impeachment, e aí eu faço um novo estudo para saber se a gente tem mais para ir ou não. É claro que a gente precisa, a partir de agora, depois que muitas ações já subiram, ir matando um dragãozinho por vez, porque tem muitas ações, como por exemplo o Gerdau, a própria Vale, bancos que já subiram de tal maneira que a relação de risco contra o retorno das operações fica um pouco comprometida. Concordo com a análise, eu acho que o rompimento do 52 ele dá uma nova injeção de ânimo, especialmente do ponto de vista do gráfico semanal, que traz um reforço, e aí a gente tem espaço sim para buscar novas massas. O meu primeiro alvo é o 53.700, eu estou firme até ali para uma nova avaliação, prometendo 60 mil pontos, 62, dependendo do que acontecer. Como semana que vem vai ser uma semana extremamente decisiva, porque é o que antecede a votação, tudo leva a crer que vai passar na comissão do impeachment, vai ser aprovado e aí vai ser levado para o plenário da Câmara para votação, que é o tal dos 342 votos. Por aí, é 300 e... Por aí, uns 300 e bastante. É isso, que para poder realmente ir para o Senado. Então, isso vai acontecer na segunda-feira. Então, a semana que vem vai ser uma semana extremamente decisiva, porque óbvio que o investidor vai antecipar esse tipo de movimento, pela cara do gráfico, topos e fundos ascendentes, OBV nas massas. Vamos aproveitar e mostrar para eles. Quer dizer, a primeira coisa que eu queria destacar é isso aqui, é o volume. O OBV, repara, ele está nas máximas, né? Ele fechou hoje em níveis máximos, sendo que o preço ainda não fechou em novas máximas. Portanto, isso é um sinal de forte acumulação. Né? Está dizendo, olha, o preço tem grandes chances de romper essa máxima e seguir em frente para a compra rumo aos 53.700 pontos. Pode ser que tenha algum tipo de enrosco pelo caminho, algum tropeço, mas eu acho que o quadro geral ainda é muito, muito comprador. Vamos aproveitar e olhar o gráfico semanal, que a gente está sobre uma resistência muito importante que é dada por essa média móvel 200 períodos. É uma indicação maravilhosa de mudança de patamar de mercado para prazos mais longos, porque, como a gente pode perceber, o mercado a média móvel 200 tem servido como resistências para fazer o mercado voltar a cair. Então, isso pode acontecer agora, certamente, mas o rompimento, que é o que eu acredito que deva acontecer, deva estimular esse rompimento, muda também o Ibovespa de patamar para a gente poder brigar por novas massas, com esses dois topos aqui como alvo, e aí uma percepção de, no médio prazo, poder melhorar. É uma questão só de paciência para ver realmente até que ponto esse mercado pode chegar, mas eu sigo animado, eu acho que tem tudo para romper essa máxima e dar novas possibilidades de compra. Legal. Então, só para finalizar a análise, o seu colega Fernando Góes veio no Comprar ou Vender na segunda-feira e, aliás, veio ele e veio o Flávio Conde. Isso, foi. E o Flávio Conde estava bem pessimista. O Flávio Conde foi um dos grandes torcedores do rally do impeachment no começo, já dando a compra, e ele falou, cara, essa semana é para vender, que o impeachment, por enquanto, está enterrado no mercado. 10% que ele falou, já aconteceu impeachment, alguma coisa assim. E o Góes, ao contrário, o Góes estava ainda bem crente com esse impeachment. Não estava tão otimista como outras épocas, mas estava bem crente que teria o impeachment. Você acredita que até os fundamentalistas vão voltar a enxergar o mercado de uma maneira mais compradora? Porque os gráficos sempre mostraram que a gente ainda estava em tendência de alta. Mas você acha que essa visão que, depois desse noticiário, os fundamentalistas também podem entrar, o que vai trazer uma pressão extra para o mercado? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Na verdade, eu acho que do ponto de vista fundamentalista, ele precisa se basear, e às vezes, em algumas situações que estão no calor no momento. E enquanto o técnico ele está muito focado no preço e na tendência do preço, da maneira como o preço se comporta. E que ele não mudou. Ele não mudou de forma substancial. As correções, quando vieram, elas vieram
de maneira fraca, com volume fraco, etc. Hoje nós subimos com volume muito forte, com o mercado bastante, intenso. Vale lembrar também que eu falei da próxima semana, além de ser decisiva, também tem vencimento sobre opções sobre índice e contratos futuros. Então, também o mercado ele está comprado já de um bom tempo, então as pessoas devem defender essas posições compradoras, o que é mais um incentivo para o mercado ganhar força. Mas indo para a sua pergunta, eu acho que sim, eu acho que eles devem retomar essa ideia. É legal citar a Eurásia, que o mercado ganha um pouco de folha, aumentou o percentual do impeachment, aí diminui um pouco, olha, diminuiu o percentual do impeachment, mas eu acho que a Dilma não vai até o final. Eles até diminuíram o percentual de impeachment, mas não tiveram a chance dela fora, porque eles colocaram a variável eleições gerais. Né? E aí, quer dizer, eu não tenho sombra de dúvida, renova esses 52 mil pontos para cima, ele vai vir com um novo relatório, aumentou. Agora é 65%, virou para 75% de impeachment de novo. Quer dizer, o mercado está sempre, de alguma maneira, vindo na frente. Eu acho que existe essa possibilidade, sim, e aí eu acho que vai comandar mesmo é o noticiário. Eu acho que é isso que o preço está indo pela perspectiva, pela especulação e o noticiário. É aquilo que eu te falou mais no início, não é pela realidade da nossa economia. Então, eu acho que isso que deve comandar, e a antecipação do mercado ela é muito forte. Só para a gente encerrar, no rally eleitoral, lá atrás em março, os agentes de mercado, os grandes players, eles contratavam as suas próprias pesquisas, né, para tentar perceber quem estava na frente da pesquisa eleitoral, né? Cada pesquisa eleitoral, Datafolha, Ibope, tinha uma reação muito forte do mercado, etc. Eu não tenho sombra de dúvidas que esses mesmos caras estão ali por dentro da política, bem informado, podendo saber quem está mudando o voto, quem não está, muito à frente da grande massa de mercado, e eles que conduzem o fluxo. Pela realidade do preço que capta todo esse pessoal, todos esses agentes, para mim, segue de uma maneira bem robusta. Eu só me torno, eu volto a desanimar com a ideia da tendência se o mercado voltar a trabalhar abaixo dos 46 mil pontos, porque é onde a gente perde o fundo anterior, desconfigura a tendência de alta e faz um topo no gráfico semanal. Então, enquanto a gente estiver acima desses 46 mil pontos, acho que as chances para cima são bem boas. Legal. Bom, no próximo bloco a gente vai analisar o dólar, e depois do terceiro bloco a gente vai analisar as blue chips. Se você está assistindo ao vivo, 30 segundinhos, a gente já volta para o comercial rapidinho. Se você está vendo a gravação, é só assistir o vídeo abaixo que a gente já começa a falar de dólar. Fique ligado!